Olá, meu irmão. Olá, você que está passando aqui pelo nosso canal. Um bom dia todo especial. Eu quero trazer a nossa meditação do dia. Hoje eu quero examinar o Salmo de número 119, versículo 64. O texto diz o seguinte: A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Hoje eu quero pensar com você sobre algo muito interessante. Você sabia que a terra está cheia da bondade do Senhor? Por toda parte nós podemos ver a bondade de Deus, a sua graça, a sua compaixão, o seu amor se derramando por todos os lugares. Onde temos passado, temos visto a fidelidade de Deus. As Escrituras dizem que enquanto a terra durar, haverá frio e calor, inverno e verão, semente e sementeira. O Senhor prometeu isso nas Escrituras. E ele ainda se mantém fiel a tudo que ele diz. E ele não deixará de ser fiel às promessas que ele nos fez. A terra experimenta constantemente a bondade do Senhor, pois nós podemos observar que a chuva ela desce sobre os bons e os maus. A chuva que vai lá na roça do crente e abençoa e derrama o orvalho do céu, também vai lá na roça do ateu e abençoa aquela terra. O Senhor tem dado a vida e a respiração a pessoas boas e a pessoas ruins, porque a terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade de Deus ela se espalha sobre toda a terra. E hoje eu quero dizer para você o seguinte: você pode escolher duas coisas para a sua vida. Uma, você pode escolher viver nessa vida apenas seguindo o que estão dizendo por aí, desprezando as Escrituras. Lembra do salmista Davi? Quando pelo Espírito Santo de Deus ele dizia: eu elevo os meus olhos para os montes e de onde me virá o socorro? Ele disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Naquele momento, quando ali ele estava declarando esse salmo, a impressão que se tem é que estava cercado de exército de inimigo. E ele olhava para as lanças, para o arco e flecha dos seus inimigos, olhava para as suas espadas, suas armas bélicas, seus cavalos preparados para a batalha. E a desesperança tomava de conta do seu coração. Mas quando ele lembra que ele tem um Senhor, que é Senhor nos céus, na terra e no mar, então ele disse: o meu socorro vem do Senhor. Não haverá inimigos que possam me derrotar, porque se Deus é comigo, ninguém pode ser contra mim e com sucesso prevalecer em qualquer das empleitadas que eles fizerem. Essa era a expectativa. Lembra daquele momento quando Eliseu e Elias estavam cercados de exércitos do inimigo e Geazi muito temeroso pelo que poderia acontecer, e realmente a situação não era para menos. Então Eliseu disse: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele possa ver. E os olhos de Geazi foram abertos. E quando se abriu, ele disse: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Ou seja, tudo é uma questão de foco, tudo é uma questão de onde você vai pôr a sua visão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Deus está se manifestando na terra. A terra está se enchendo cada dia mais do conhecimento da glória de Deus. E você pode contemplar isso. Mas a questão é onde você está fixando seus olhos. Você está fixando seus olhos nas pregações modernas que diz que a igreja foi destruída, que a igreja se acabou, que a igreja perdeu a identidade, que a igreja não é mais o que foi para ser, que a igreja está ruída, que a igreja está acabada? Isso é a mensagem de Satanás. Porque a mensagem de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então você pode crer na palavra do Senhor Jesus de que as portas do inferno nunca prevaleceram contra a igreja e que a igreja no século XXI ela está mais forte do que nunca na história da humanidade, porque ela continua tendo o mesmo Deus e ela continua como uma virgem que se prepara para o encontro do seu noivo. Maranata, isso eu posso dizer com muita alegria no meu coração. Então veja, hoje eu quero desafiar você a alinhar sua visão às Escrituras. Alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus, que são mais elevados que os meus e que os seus. E as Escrituras, elas declaram para nós em alto e bom tom, quando nós podemos observar esse texto que o Senhor nos diz com muita clareza no Salmo 119, versículo 64. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Quantas pessoas fiéis a Deus, temente ao Senhor, que hoje estão
ajudando as pessoas necessitadas. Um exemplo disso, a gente pode olhar ali na Cristolândia, aquele lugar onde o crack imperava, e ali era um cemitério de sonho, um cemitério de vida, um desperdício de humanidade que estava para virar a Zumbilândia. Foi implantada ali a Cracolândia, a Cristolândia, melhor dizendo. E nas Cristolândias, as pessoas que estavam sem direção e sem propósito na vida puderam se encontrar com a palavra de Deus, puderam receber roupa, alimento, calçado, porque os nossos irmãos em Cristo estão ali, suprindo a necessidade dos que têm fome de pão, sede de água e ajudando eles a se reencontrar com suas famílias, ajudando a eles a retornar para as suas casas. O Lar Batista Sourém, que existe em vários estados hoje do Brasil, ajudando, e várias outras igrejas evangélicas que servem ao Senhor Jesus, está espalhando, demonstrando esse amor de Deus, dando pão a quem tem fome, água a quem tem sede, porque a bondade do Senhor está se espalhando sobre toda a terra. Eu estive olhando esses dias vários projetos maravilhosos que estão sendo desenvolvidos no Oriente Médio, outros sendo desenvolvidos em países fechados para o Evangelho, hospitais sendo abertos, escolas sendo abertas e as pessoas recebendo a palavra de Deus, tratamentos médicos e, sobretudo, a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a terra está cheia da bondade do Senhor. Você está recebendo a palavra de Deus, está sendo abençoado todas as manhãs aqui e várias outras oportunidades você tem quando acessa a internet, diversos sites você pode escolher qual é o que você vai ler alguma coisa sobre Deus. E a internet está cheia de sites bons, de boas mensagens, porque a terra está cheia da bondade do Senhor. Deus tem mantido a minha vida e o ar, a respiração e tudo mais que precisamos para viver, porque a terra de fato está cheia da bondade do Senhor. E o que eu quero dizer hoje é, comece a olhar à sua volta e veja quantas pessoas estão servindo a Deus de verdade. Sim, tem pessoas que estão fazendo o que é mal, isso é inquestionável. Tem pessoas fazendo o que é ruim, tem, mas tem muita gente servindo a Deus em espírito e em verdade. Tem muita gente que é exemplo para mim, para você, exemplo de fé. E que nós precisamos estar atentando para esses detalhes e agradecendo a Deus pela sua bondade infinita. O texto diz, ensina-me os teus decretos. Aqui vem um convite meu para você a partir dessa petição que, pelo Espírito de Deus, o salmista expressou aqui nas Escrituras. Ensina-me os teus decretos. O que é ensinar os decretos de Deus? É ensinar uma corrente teológica que está por aí? Não. Ensinar os decretos de Deus é ensinar cada ordenança das Escrituras Sagradas. Quando a Bíblia diz, ensina-me os teus decretos, está dizendo, ensina-me, ó Senhor, aquilo que o Senhor ordenou para nós, o teu povo. E as ordenanças de Deus estão em cada mandamento das Escrituras, especialmente da Nova Aliança. Lembra que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui até o dia em que, depois de nos ter dado mandamentos ou nos ter dado decretos de Deus, através dos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Quando as Escrituras dizem, o Espírito de Deus fala por boca do apóstolo Paulo, Deus nos diz, se alguém é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor, ou seja, são decretos do Senhor, são ordenanças do Senhor que Ele ordenou para que nós cumpríssemos, que Ele decretou para que nós obedecêssemos. Um dos decretos de Deus diz, ame a Deus sobre todas as coisas. Outro dos decretos de Deus diz, ame o teu próximo como a você mesmo. Todas as vezes quando você olhar para as Escrituras e você quiser pensar em decretos de Deus, não fique alienado a correntes teológicas que vão falar de pensamentos vazios e inócuos de homens. Mas olhe para o que Deus está falando e ordenando para mim e para você obedecer, porque isso é vida e vida abundante. E aqui está onde nós precisamos fixar a nossa fé e a nossa esperança. A nossa felicidade é que a terra está cheia do conhecimento da glória de Deus. Hoje nós podemos ver, por todas as partes, o Evangelho crescendo. Estamos num período de uma campanha de disputa presidencial e os valores de Deus, eles acabam sendo hoje um dos maiores anseios das pessoas. As pessoas querem ver a justiça e o nosso Deus
Ele é justo, Ele é o Deus justiça nossa. As pessoas querem ver a segurança sobre a terra. E a Bíblia diz que é para a gente atentar para a bondade e a severidade de Deus, que trata com justiça a todos. Você observa que a cada dia que se passa, os valores judaico-cristão entram para o centro da discussão e da corrida presidencial. E sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque os valores de Deus estão chegando também nos poderes políticos, nos poderes jurídicos, de forma muito devagar. Mas você já percebe que nos últimos plebiscitos não faltaram candidatos que se identificavam dizendo que são evangélicos. Se são ou não, eu não entro no mérito dessa discussão. Mas uma coisa eu digo para você: os valores de Deus vai dominar a terra, porque a Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Uma coisa que eu vou dizer para você, e isso é uma realidade, a profecia bíblica, é que um dia os poderes da terra se prostrarão diante do nosso Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dominará sobre toda a terra. Ele dominará de uma a outra extremidade dos céus. Ele dominará nos 4 cantos da terra. E você verá o cumprimento da palavra de Deus, sendo crente ou não. Por quê? Porque será nessa geração? Eu não sei, mas eu sei que um dia você e eu nos depararemos diante do juiz de toda a terra. E nós veremos o quanto a sua bondade infinita insistiu comigo e com você para que abandonássemos os caminhos dos homens e seguíssemos o caminho de Deus. Por fim, eu quero terminar com um adágio popular e uma aplicação. Dizem que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Por isso eu quero chamar você. Comece agora a apreciar com mais cuidado aquilo que Deus está fazendo no mundo. E vá deixando de estar focando muito aquilo que o diabo está realizando através dos seus agentes, que são aquelas pessoas que se colocam à mercê de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então comece a apreciar o que Deus está realizando, o que Deus está fazendo. Faça como hoje eu tenho me sentido, muito agradecido por estar servindo o Deus verdadeiro, ter a oportunidade de compartilhar essa preciosidade com você. Por isso, visualize, foque, coloque diante dos seus olhos e coloque na sua mente os bons exemplos, as boas histórias. Compartilhe isso com todas as pessoas que você encontrar e o Deus de paz será contigo. Eu quero agradecer você que esteve nos acompanhando durante esse estudo, um mini estudo, nessa mensagem de reflexão logo no início do nosso dia. E quero deixar essa mensagem de fé. Essa é uma palavra de fé do pastor Francisco, da Primeira Igreja Batista, aqui em Esperantinópolis, para você que está sempre nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor Jesus.